Colocar de pé para cantar aleluia ao Senhor. igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja se levanta para dizer que o teu reino é eterno, Pai. Ele é baseado em justiça, em fidelidade, em bondade, Pai. Nos princípios do teu reino nós nos baseamos aqui na terra, Pai. Faça-nos, Senhor, uma igreja baseada nos princípios do teu reino aqui na terra, Pai.
que nós possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas, e que nós não coloquemos os nossos olhos nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas coisas que serão acrescentadas, mas que nós possamos colocar os nossos olhos no Teu reino, na Sua vontade, na Sua justiça, nos Seus princípios, no Seu amor. Senhor, nos ensine, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Tu és nosso Rei, Senhor. Nós iremos declarar a respeito do Teu reino. Nós queremos viver esse reino. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja. Vamos declarar mais uma vez como uma igreja adoradora o Teu reino. Vamos declarar todos juntos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Adora o Senhor. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Aplauda o Senhor aplaudindo Ele. Aleluias. Glórias ao Senhor, ao Deus poderoso. Teu é o reino, Teu é a glória, Pai. Aleluias. Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar com vocês nesta noite. Bom ver vocês respirando nesta noite. Porque a palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor nosso Deus. E eu creio que você está aqui para louvar ao Senhor nosso Deus. Dê um abraço no teu vizinho aí, cumprimente, saúda-o com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em comunhão, estamos vivendo um momento bem gostoso na presença do Senhor nosso Deus. Nós saudamos também os nossos visitantes com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Você já pode se assentar. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Que você seja realmente agraciado pelo Senhor nosso Deus. E você que está visitando a gente pela primeira vez, você que está aí nos visitando realmente na primeira vez, nós temos um presentinho para você. No final do nosso culto, na saída, nós temos o stand lá onde você pode dar o seu nome e também retirar ali o seu presente, aquela lembrança que a igreja tem para você guardar no seu coração, para você ler também, e
vai fazer muito bem para a sua vida, né? Vamos continuar com nossos avisos. Aí nós queremos lembrar que, né, domingo nós teremos aí, no dia 9, uma reunião especial com o pessoal que vai fazer dia 30. Então, domingo. Calma. Eu falei dia 9. Dia 30, às 9 horas da manhã. Então, nós temos aí, para quem vai fazer o curso para se tornar membro da igreja, às 9 horas aqui na Escola Dominical, para todos. Tanto os que vão fazer na quarta-feira, como os que vão fazer no domingo. O pastor Dene vai estar conversando com vocês a respeito de como vai ser o culto e vai estar combinando com vocês tudo que é necessário para isso. Então, no próximo domingo, às 9 horas da manhã. E hoje é a última oportunidade de você dar o seu nome, né? Ao encerrar o nosso culto, nós temos lá a Isa, a nossa secretária, que está lá posto para receber o seu nome ali, tá ok? Próximo aviso, por favor. Retiro dos homens, né? Agora no próximo dia 12, 13 e 14 de maio. Você que deu o seu nome, você que já pegou a ficha para fazer, se não devolveu ainda, por favor, devolva o mais rápido possível para que realmente possa estar constando o seu nome lá. E também que você esteja trazendo a sua contribuição de R$150 para participar desse encontro. Lembre-se, né, que a garantia de você estar lá no encontro é você estar passando a sua inscrição com o dinheiro, ok? E também teremos o encontro de mulheres aí no dia 19, 20 e 21 de maio, né? Vaga também já preenchida. É só questão de entregar a sua ficha e também passar a sua inscrição, pagar a sua inscrição para você estar fazendo. Se você não contribuir com o seu dinheiro, provavelmente a sua vaga vai passar para aquele que está na fila de espera. Então, faça a sua inscrição e contribua já com seus R$150 rapidamente. Próximo. Aí nós temos a nossa secretaria da igreja que você pode estar utilizando durante a semana, né? Nós temos o agendamento de trabalho, atendimento, algum atendimento que você precisa, pastoral. A nossa secretária está aí para atender você. Você pode tirar as dúvidas a respeito do retiro. Você pode também estar participando através do WhatsApp, né? O número do telefone está aí, 99108-2449. Manda um oizinho lá para a nossa secretária, ela já te registra no nosso WhatsApp. E também temos nosso e-mail que você pode participar. Está ali, né, secretaria ipisertanopolis.com.br, e o nosso site ipisertanopolis.com.br. Você pode estar participando de todos os eventos da igreja, sabendo o que está acontecendo nos eventos da nossa igreja. Próximo, por favor. Só isso. Queremos lembrar, o que eu estou lembrando agora aqui. Queremos lembrar os experientes da vida, né? A terceira idade, que quinta-feira, às 13h30, teremos o encontro, né? Que nós temos todos os meses, a última quinta-feira do mês. Então nós teremos ao encontro, você está convidado a participar e trazer também um outro companheiro, uma companheira, para estar conosco aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, se divertindo, comendo lanche gostoso que as nossas irmãs da cozinha têm preparado com muito amor e muito carinho. Então na próxima quinta-feira, às 13h30, ok? Nós queremos também dar a oportunidade a você, nesta noite, de estar contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta, trazendo diante do altar de Deus a sua dedicação, a sua consagração, aquilo que está no seu coração. O mais importante é o que você traz no seu coração. Então queremos realmente que você venha participar com alegria no coração, trazendo o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Enquanto nós cantamos essa primeira música, você pode trazer seu dízimo e a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por esta noite, por participarmos deste culto de louvor e adoração ao teu santo nome, mas também te bendizemos porque o Senhor tem sido um Deus provedor das necessidades do teu filho. E os teus filhos agora, com o coração alegre, tragam diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Amém.
louvamos ao Senhor com essa canção. Você pode vir à frente, fazer seu dízimo, sua oferta. Vamos celebrar ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele é em nossas vidas. Alegria e dados ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. E és a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Vai, grande! Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Glória a Deus, glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esses dízimos, essas ofertas, Pai. Sabemos que na Tua casa nunca faltará suprimento, Pai, pois o Senhor quem levanta essa casa, pois o Senhor quem cuida da igreja, não somos nós. O Senhor nos capacita, o Senhor toca no nosso coração para que nós compartilhemos e devolvemos, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado por essas vidas. Abençoe aqueles que não tiveram essa oportunidade, abre portas de emprego, toca o coração e esteja nos capacitando, Pai, a Te adorar também com as ofertas e com os dízimos. Senhor, ainda na Sua presença, Pai, queremos Te adorar, queremos levantar a adoração neste lugar, Senhor, pois sabemos, Pai, que desde quando o Teu Espírito, Pai, desceu, Pai,
Nós podemos te adorar em espírito e em verdade, Pai, porque o Teu Espírito habita em nós, o Teu Espírito habita na igreja, Pai. E como a igreja primitiva, Pai, que recebeu o Teu Espírito, recebeu aquela porção dobrada, nós queremos receber nessa noite, para podermos te adorar, para podermos com todo o coração estar na Sua presença, Pai, cobertos pelo sangue do Cordeiro, Pai, redimidos do pecado, e que nós possamos, Pai, como igreja, levantar a adoração, Pai. Nós queremos ser incendiados pelo Teu amor, Pai. Queremos ser incendiados pelo Teu poder, Pai. Incendeia a Tua igreja, para que nós possamos ser um em adoração, um em coração, um em espírito, e recebemos do Seu amor, Senhor. Glorificado seja, Pai. Sentir Teu poder, Teu poder. Vamos sentir o Seu poder neste lugar, Senhor. Vamos sentir o Seu poder curador, restaurador sobre as nossas vidas, Pai. E através da adoração, Pai, queremos declarar que este lugar é cheio do Teu Espírito, é cheio da Tua presença, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Te damos glória, Senhor, nessa noite. Declaramos que o Senhor, Tu é toda honra, Pai, toda glória, todo poder. A Ti pertence toda adoração. Te damos honra, Te damos glória.
Aleluia, Senhor. Adora o Senhor essa noite. Sinta a presença do Senhor essa noite. Ele está aqui restaurando os nossos corações, nos enchendo com o seu amor, com a sua paz, com a sua presença gloriosa, grandiosa nessa noite. Tudo é para ti, Jesus. Aceita a nossa adoração, Pai. Servos tão pequenos, Pai, servos tão pobres, Pai. Mas nós desejamos, Pai, estar no seu altar, Pai. Desejamos colocar o nosso coração, Pai, no seu altar, Pai. Desejamos sentir o seu amor, Pai, a sua presença gloriosa. Queremos nos jogar nos teus braços, Pai, e poder te chamar de Pai nessa noite, Pai. Queremos sentir o seu amor, Pai, para que possamos, Pai, transmitir esse amor, Pai. O mundo carece desse amor, Pai. O mundo carece desse amor que cura, que transforma, que nos faz nos negarmos a nós mesmos, Pai, para que possamos dar o nosso melhor para o nosso irmão, para as pessoas que estão ao nosso lado, Pai. Faça-nos viver esse amor e assim seremos uma igreja, Pai. Assim seremos parecidos contigo, Pai. Quando nós refletimos esse amor que o Senhor nos amou, dando o seu Filho único para morrer naquela cruz, abrindo mão de tudo para que nós possamos hoje, Pai, estarmos no seu altar, Pai. Queremos, Pai, declarar nessa noite, Pai, que o Senhor nos ama, Pai. Que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama. Declarar juntos que Ele nos ama.
Você pode declarar isso com todo o seu coração. Sinta isso nessa noite, porque é verdade. Está na palavra de Deus, Ele nos ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Na graça de Deus, glórias a Deus por isso, aleluia ao Senhor. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Antes de você ouvir a palavra, para que realmente essa palavra faça efeito no seu coração, para que realmente você acredite naquilo que for passado nessa noite, você precisa acreditar que o nosso Deus é um Deus de amor. Você precisa crer que Ele te ama. Você precisa crer que Ele fez tudo por você. Você precisa acreditar que acima das suas tribulações, das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus pecados, das suas reservas, das suas inquietudes, acima de tudo isso, você tem um Deus amoroso que quer te trazer para perto, que quer te fazer a cada dia uma pessoa melhor, que tem um futuro maravilhoso reservado para você na eternidade, onde não haverá choro, nem lágrima, nem dor, nem dificuldade, onde nós vamos poder fazer isso de uma forma muito melhor, porque seremos pessoas completamente regeneradas, transformadas, diferentes. Seremos a imagem e semelhança de Deus verdadeiramente, e nós vamos poder ser felizes na plenitude. Mas nós sabemos que na nossa vida terrena temos tribulações, temos dificuldades, mas isso não quer dizer que o Senhor não nos ame. Ele ama tanto, Ele nos ama tanto, que toda a história conspira em nosso favor. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala a respeito dos santos regenerados. A Bíblia é para nós, a palavra de Deus é para nós, esse momento é para nós, para que nós possamos nos encher de Deus e sermos essa raça eleita, esse sacerdócio real, e para que nós possamos, através dessa vida santa, dessa vida viva do Espírito Santo, fazer novos irmãos, trazer mais pessoas, ser a diferença. Mas para tudo isso nós precisamos crer que o Senhor nos ama, que o amor dele é incondicional, é acima do nosso entendimento, das nossas vontades, dos nossos desejos. Por isso eu te convido, antes de nós ouvirmos a palavra, vamos cantar todos juntos mais uma vez, Me Ama. Mas eu venho te convidar a cantar de todo o coração, se é que você acredita nessa palavra. Acredite, cante ao Senhor agora e fale para você mesmo, fale para o seu irmão do lado aí, fala: Deus me ama, Deus me ama. Vamos cantar mais uma vez, Me Ama, todos juntos, como um só corpo. Somos amados,
Cante para suas tribulações, para suas dificuldades. Cante para o inimigo agora. Me ama Ele. Cante para que o inferno ouça que Ele nos ama e nós já conquistamos aquilo que nós precisamos, que é a vida com Deus, que é a vida eterna, que é a glória futura, que é aquilo que nós colocamos os nossos olhos e não devemos mais tirar. Me ama Ele, me ama Ele, me ama Ele, me ama, me ama Amém. Como é bom de saber que Deus nos ama, né? Como Deus, é bom saber que Deus me ama, né? Dizer Deus nos ama é muito fácil, não é verdade? Mas dizer melhor ainda que Deus me ama, que Deus me quer bem, Deus só faz bem para a minha vida, para a sua vida. E nós queremos nesta noite agradecer a Deus pela vida da Maria Luísa. Eu não sei se vocês conhecem a Maria Luísa, eu vou conhecer hoje. Ela está vindo pela primeira vez na nossa igreja, é um prazer imenso recebê-la aqui, receber o Tiago, receber a Ana, né? E também os seus avós. Eu gostaria de convidá-los para vir à frente, para a gente estar orando com vocês. Sem timidez, né? Com toda a liberdade. Convidamos vocês a estarem aqui conosco. Bom, essa então é a Maria Luísa, né? Primeira vez aqui na nossa igreja, um prazer imenso, né? Ter ela conosco, seus pais, seus avós. Eu creio que depois que sair aqui, eu não sei se eu vou conseguir permanecer aqui, porque a baba já está muito grande aqui no chão, né? Mas é uma alegria realmente muito grande. E a palavra de Deus diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Mas não só isso, mas diz também que é dos pequeninos que Deus levanta o perfeito louvor, a perfeita adoração. Então, por isso é uma alegria receber a Maria Luísa aqui na nossa igreja, mas eu vou tomar da mãe. Convido a igreja a ficar em pé, estender uma das suas mãos abençoando a Maria Luísa. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença com Maria Luísa agora, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta vida. Te louvamos, ó Deus, porque ela é fruto do Teu amor para o Tiago e a Ana Paula, Pai. Bendito seja o Teu santo nome, que providenciou Teus filhos, esta herança que é Tua, Pai. Por isso nós Te bendizemos, ó Deus, e rogamos que o Senhor abençoe a Maria Luísa. Que Teu Santo Espírito esteja ungindo a Tua filha desde já, ó Deus, para que ela cresça no caminho do Senhor. E que jamais ela desvie de Ti, ó Pai. Que o Senhor aguarde em todos os seus passos. Rogamos também sabedoria para os seus pais. Que Teu Santo Espírito esteja dando um espírito de sabedoria, de discernimento, para criá-lo, ó Deus, nos princípios do Senhor. Abençoe os seus avós também, para que ajudem a criá-la nos princípios do Senhor, ó Deus. Para que ela seja sempre uma bênção nas suas vidas e também uma bênção no reino do Senhor. E nós, como igreja, a abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. A Pico Roxo, olha que lindeza. Não dá para pegar direitinho porque ela está dormindo. Deus te abençoe. Deus abençoe, Tiago. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, Simone, Pedro. Deus te abençoe, irmão.
Hoje eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre um assunto que eu acho que faz muito tempo que na nossa igreja não é tratado. A paternidade de Deus. Eu creio que nós temos deixado de falar na paternidade de Deus, neste ato e neste amor tão grande de Deus para conosco. E quando nós pensamos no tema a paternidade, eu gostaria de que os irmãos realmente lembrassem que Deus é Pai. E que Ele, como nosso Pai, tem prazer em nos abençoar. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, lá em Isaías 54. Isaías 54. E nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, o verso 54, verso 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Isaías 54, 12, 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus: farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os teus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande paz será de suas crianças. Em retidão será estabelecida, e a tirania será tirada diante de ti. É interessante quando nós lemos este texto, a palavra de Deus nos leva a falar que os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor. E hoje nós vivemos num mundo em que parece, não é, na verdade, tem se perdido muito a respeito do conceito de paternidade. E por isso as igrejas têm sofrido muito com isso. Por isso as igrejas têm passado alguns problemas difíceis. E nós também temos perdido este conceito de uma intimidade maior com Deus, este conceito de um maior envolvimento com o Senhor nosso Deus. E nós vemos que este reflexo começa a me preocupar. Esse reflexo começa a trazer na minha mente que nós precisamos resgatar a paternidade de Deus na nossa vida. Quando nós resgatarmos a paternidade de Deus na nossa vida, a nossa vida transformar-se-á. A nossa vida realmente ganhará aquele sentido de que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso nós começaríamos dizendo que algumas cicatrizes do pai ausente no nosso dia hoje. A cicatriz do pai ausente nada fere tanto a igreja, nada fere tanto a vida do ser humano como a ausência da paternidade, a ausência do pai dentro de casa, a ausência do pai na vida do filho, a ausência daqueles lares desmanchados em que o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, e os filhos às vezes ficam no meio do caminho, não sabe para onde vai, se vai para o lado do pai, se vai para o lado da mãe. Fica perdido, sem noção, sem direção. E isso produz no coração do ser humano, produz na vida do ente querido algo realmente maléfico, que vem trazer para a sua vida insegurança. Muito hoje das consequências psicológicas que existem na vida do ser humano está justamente pela ausência do pai na sua vida. A depressão, principalmente, tem trazido consequências terríveis na vida das pessoas, porque o pai não se fez presente no momento em que o filho precisava. Nós sabemos que, além de termos o nosso pai biológico, nós precisamos ter o pai presente. Não é só o pai que gera, mas é o pai que participa. Não é só o pai que põe a comida dentro de casa, mas é o pai que abraça, que afaga e que traz carinho. Por isso, quando os pais estão ausentes de casa, as cicatrizes permanecem na alma do ser humano. Ele pode crescer, ele pode formar uma família, ele pode ter uma casa maravilhosa, mas a cicatriz permanece no seu coração.
E o diabo sabe de tudo isso. E por isso, ele tem minado as famílias. Por isso, ele tem destruído a família. E nós, há algum tempo atrás, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu só não sei dizer como está hoje, mas algum tempo atrás eu ouvi dizer que tanto quanto se casa, tanto quanto se separa. Ou seja, casa 10, separa-se 10. Então veja aonde chegou, que clima chegou o nosso mundo, que hoje parece que nem se casa mais, se ajunta-se e não se casa mais. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos, porque o diabo está minando a família. O diabo está trabalhando na casa. O diabo está tirando de dentro de casa o pai e a mãe. O diabo realmente tem feito com que haja cicatrizes na vida do ser humano. E quando há essas cicatrizes, também há uma cicatriz na casa de Deus. Também há mágoas, há ressentimento contra o nosso Pai eterno, que nós julgamos que ele também é um pai ausente, e por isso se cria cicatrizes na nossa alma. Cria um malefício no nosso espírito, que nós não queremos ter intimidade com Deus. Sabe por que você tem dificuldade de ter o seu momento a só com Deus? Sabe por que você tem dificuldade de orar, de falar com Deus? É porque você teve a ausência do seu pai na sua vida. E você não consegue ter intimidade com Deus. E essa é uma cicatriz que permanece no seu coração, permanece na sua vida. Quanto mais você luta para ter uma intimidade com Deus, mais você vê que não consegue alcançá-la. Mais você vê que é difícil realmente você chegar ao nível que você quer com Deus. Porque você sofreu a consequência de um pai ausente na sua vida. Mas a outra coisa que também faz com que a paternidade seja deteriorada na nossa vida é a questão da inversão de papéis. A inversão de papéis. Tudo porque nós vemos que os pais têm deixado de cumprir as obrigações dentro de casa. O pai às vezes está querendo ser melhor amigo do filho ou da filha. Isso eu não quero dizer que o pai não tem que ser amigo dos filhos. Por favor, né? Eu sou amigo dos meus filhos, né? Eu brinquei com meus filhos. Eu fui mais, hoje eu sou um vô babão, mas eu fui um pai babão também. Né? Meus filhos, eu brinquei demais com meus filhos. Mas eu estou falando no sentido de que às vezes nós estamos deixando de cumprir nosso dever de pai, querendo ser amigo, dando coisas para o nosso filho. O pai hoje tem se matado de trabalhar, a mãe tem saído para trabalhar fora, porque aquilo que se deseja, aquilo que sonha, aquele glamour que quer dentro de casa, às vezes o salário do marido não dá para ter, então vamos para fora trabalhar. E o que acontece? Pai, mãe, fora de casa. Filhos sozinhos. Quem são os pais dos nossos filhos hoje? A internet, o celular, o computador, né? O notebook. E assim você sabe melhor do que eu que você está convivendo com isso. E às vezes até dentro do teu lar está acontecendo. Os pais ausentes de casa. E os filhos não têm realmente como olhar para alguém e dizer, este é o meu pai, ele é presente. E quando esta inversão de papéis alcança a nossa casa, nós também aprendemos que o nosso Deus inverteu o papel. Ele é um Deus ausente, ele não é um Deus presente, ele não é um Deus que manifesta, ele não é um Deus que atua. E nós podemos cantar vários cânticos aqui. Este que nós cantamos por último, ele me ama, me ama, me ama, né? Isso é verdade para você? Isso é realidade na sua vida? Você sente que Deus te ama? Você já ouviu Deus dizendo isso ao seu coração, que Ele te ama? Ou você tem sentido a dificuldade de ouvir Deus dizendo que te ama como Pai? Deus realmente que quer estar presente na sua vida. E eu quero trazer para vocês realmente algo que faça com que a sua alma volte para Deus, que reconheça que Deus é Pai, que nós somos filhos. A paternidade de Deus trilha realmente algo maravilhoso para a nossa vida. Deus não inverte o seu papel.
Deus não inverte o seu papel, guarde isso no seu coração. Deus é um Pai presente, amoroso, aquele que se dá, aquele que se entrega, aquele que te busca, aquele que te espera. Basta você ver a parábola do filho pródigo. O filho estava perdido, foi para o mundo, deixou tudo, mas o pai não perdeu a esperança. O pai estava esperando, o pai estava com seus braços abertos. Quando o filho aponta no horizonte, o pai sai correndo para abraçá-lo, ele não espera o filho chegar, o pai vai ao seu encontro. E Deus é este pai. Deus, ele está vindo ao seu encontro. Deus realmente é um pai presente, não é um pai ausente. Deus é aquele que quer manifestar a sua graça de uma maneira preciosa no seu coração. Então, se o seu pai foi realmente um pai que inverteu os papéis na sua vida, sua mãe foi uma mãe que inverteu os papéis, lembra que Deus não inverte o papel. Deus se faz presente como pai. Ele te ama, ele te quer e quer te abraçar, quer te envolver, quer fazer de você uma pessoa feliz, quer fazer de você alguém vencedor e muito mais do que vencedor por Cristo Jesus que te amou. A terceira coisa que eu gostaria de passar com vocês é que nós podemos saber que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos dele. Guarda isso no seu coração. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Guarda isso no seu coração. Não esqueça. E é realmente algo que eu gostaria que você trouxesse na sua mente, onde você fosse. Quando surgisse alguma dúvida, lembre, eu sou filho de Deus. Deus não me abandona como pai, Ele está comigo. Você já fez essa pergunta a respeito do seu relacionamento com Deus? Deus é o meu pai? Eu gostaria de fazer, Deus é teu pai? Deus é teu pai? Deus é teu pai? Ah, sim, pelo menos senti mais firmeza agora. Realmente, Deus é teu pai, né? E se você já ouviu o Espírito Santo falando isso ao seu coração, você tem tudo para ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. A palavra de Deus, em Romanos 8, versículo 16, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que está dizendo? Que o Espírito Santo que habita em você, está dizendo para você, você é filho, filho do Pai, filho de Deus, você é irmão de Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus realmente traz essa afirmação para encher o nosso coração de segurança, de firmeza, para que tenhamos um propósito realmente de vivermos numa intimidade maior com o nosso Deus, de vivermos uma vida feliz aqui na terra. Nós não podemos viver uma vida muito triste aqui na terra. Aliás, nem triste, né? Quanto menos muito triste. Deus tem te chamado para você ter uma intimidade com Ele realmente de filho que tem prazer em estar caminhando com o Pai. É interessante que Jesus, ele disse algo espetacular em João capítulo 8, capítulo 4, quando os discípulos dizem para o Senhor, que está a comida, Jesus diz, eu tenho uma comida muito mais importante que essa, e a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E quem o enviou? O Pai. O prazer de Jesus de ter um ministério bem-sucedido é porque ele sabia que ele tinha um Pai presente. Um Pai que estava com ele em todos os momentos. O Getsêmani, ele chega para o Pai e diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Por quê? O Pai era presente. E a vontade do Pai era mais importante do que aquele momento em que ele agonizava, aquele momento em que ele sofria o peso do meu pecado, o peso do seu pecado. Ele sentiu o conforto e o consolo do Pai que estava ali ao lado dele. Queridos, nós estamos caminhando em terreno seguro, nós estamos caminhando em terra em que nós podemos dizer realmente por aqui nós podemos ir. Nós temos que ser realmente
aquela pessoa que sabe com quem está andando. Quem é que está ao seu lado? Quem é que está com os braços abertos, te convidando, venha? Quem é que realmente quer que você sinta como filho amado, como filho envolvido pela sua graça e pelo seu amor? Por isso que Deus mandou o Espírito Santo. Por isso que o Pai enviou o Espírito Santo. Para que você pudesse se sentir forte. Para que você pudesse se sentir amado. Para que você pudesse se sentir realmente filho de Deus. O seu espírito sendo testificado pelo Espírito Santo de Deus, que diz que você é filho dele. A maior vitória que você pode ter na sua vida é saber que Deus é o teu Pai. E que Deus não te abandona, que Deus não te deixa, que Deus realmente quer que você se intere disso, que Ele está com você, que Ele te ama, que Ele não te deixa, que Ele caminha com você aonde você for, que como Pai, Ele se faz presente em todos os lugares e em toda situação da sua vida. E a quarta coisa que eu gostaria de pensar com vocês, pensando na paternidade de Deus, nesse relacionamento com Deus, é que a convicção de que Deus é Pai vai nos levar realmente a sentir o quanto o nosso Pai aqui na Terra é importante para nós. E essa diferença de Deus como Pai, de você ter um Pai presente, vai fazer toda a diferença também na sociedade onde nós vivemos, no mundo onde nós vivemos, nos nossos relacionamentos. E veja só que a palavra de Deus lá em Isaías 54 diz: e os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Deus está dizendo isso para quem? Para os pais de Israel, para que eles realmente tivessem o papel de pai dentro de casa. Uma das coisas que pesa nos mandamentos de Deus está em Deuteronômio 6,6. E diz que estas palavras tu inculcarás no coração dos teus filhos. Ou seja, que Deus é amor, que Deus é nossa adoração, mas que Deus é Pai. Nós teremos que ensinar aos nossos filhos a paternidade de Deus. Devemos passar para os nossos filhos a convicção que nós temos que Deus é o nosso Pai, para que eles também aprendam a amar a Deus como Pai, para que a vida dos nossos filhos seja uma vida bem-sucedida. Nós cristãos precisamos realmente saber que de quem somos filhos, precisamos assumir a nossa posição de filho, precisamos assumir também a paternidade de Deus sobre nós. Nós não podemos viver uma vida como se fôssemos órfãos, uma vida de frieza espiritual, uma vida sem amor, uma vida sem referencial. Nós não podemos, não é que não devemos, não podemos levar uma vida realmente distanciada de Deus como se fosse órfãos, como se não tivéssemos pai. O nosso Pai da terra pode falhar, mas Deus como Pai jamais falhará com você, jamais negligenciará a bênção com você. Por isso fica o grande desafio que Deus nos dá, de nós temos esta convicção de que realmente no nosso coração está a paternidade garantida pela presença do Espírito Santo de Deus. Pois Ele confirma em todos os momentos da nossa vida que nós somos filhos de Deus, o Pai. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua vida para Deus e deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar, deixe Deus atuar no seu coração. E como Pai, Ele haverá de te abençoar. Eu não costumo fazer isso, mas gostaria que você dissesse agora, repetisse comigo aqui. Eu tenho um Pai que me ama, que cuida de mim e jamais me deixa só. Vamos repetir? Eu tenho um Pai que me ama, que cuida de mim e jamais me deixa só.
Você disse isso crendo? Você disse isso realmente absorvendo o que você está dizendo? As palavras do Senhor nosso Deus para nós, sabe qual que é? Ele diz assim: porventura, pode a mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda, preste atenção nisso, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. O que ele está falando? Ele pega o amor de uma mulher que amamenta o seu filho, que cuida do seu filho, e nós sabemos da sublimidade, da intimidade, da profundidade do amor de uma mãe pelo seu filhinho, né? Como a Maria Luísa vê aqui agora, esse amor, esse carinho, esse apego, falando, mesmo que a Ana Paula deixasse Maria Luísa de lado, esquecesse dela, Deus jamais esqueceria. Veja o que Deus está dizendo, que como pai, Ele realmente está garantindo que nós nunca ficaremos só, que nós nunca seremos abandonados. Ele jamais vai esquecer de nós. Se Ele dissesse, eu não esquecerei de vós, já estava bom, mas Ele confirma com o jamais. Ele está dizendo, nunca vou esquecer de você. Nunca vou te abandonar, nunca vou te desprezar, nunca você vai sentir-se mais sozinho. Deus é Pai e nos tem dado um legado, e esse legado é a sua palavra. E a sua palavra nos leva a ter esta convicção de que, como Pai, Deus realmente tem o melhor para a nossa vida. Deus realmente quer que nós sejamos realmente pessoas felizes, que se sintam que vale a pena dizer, meu Pai, que vale a pena levantar os olhos para o céu, vale a pena levantar seus braços para o céu e dizer para Deus, Tu és o meu Pai, eu tenho certeza de que Tu és o meu Pai. Vale a pena você realmente abrir o seu coração e assumir esta responsabilidade de filho que reconhece que Deus como Pai é presente, que Deus como Pai nunca se ausenta, que Deus como Pai nunca te esquecerá, e que Deus como Pai acompanhará você a todo instante da sua vida. Quero chamar o Ministério de Louvor que vem à frente, e nós vamos estar pensando justamente, cantando essa última música que nós cantamos, Ele Me Ama, né? Vamos estar louvando a Deus com essa música, e gostaria que quando você estivesse cantando isso, você pudesse estar trazendo à sua mente o amor desse Deus, o Pai, o amor desse Deus que te quer bem, o amor desse Deus que se envolve com você, o amor desse Pai que realmente te abraça, te aconchega, te leva à vitória, te conduz pelos momentos da angústia, na certeza de que Ele está te levando para o outro lado, porque Ele não te deixa só. Que você possa realmente estar abrindo o seu coração e fazendo essa declaração de que você realmente acredita neste amor desse Deus que te ama, que te quer, que te abraça e que te envolve. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, você que quer realmente afirmar o seu relacionamento com Deus como Pai, vem à frente, nós vamos estar orando num momento especial, falando do nosso amor de filho para com o nosso Pai, mas também aceitando o amor de Deus como Pai no nosso coração. Vamos cantar?
Se você sente este amor de Deus por você, vem à frente. Vamos estar orando, vamos estar declarando a Deus o amor que temos por Ele como Filho e o amor que sentimos dele como nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Em nome de Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Nós te bendizemos porque Tu és o nosso Pai. Tu és o meu Pai, ó Deus. Eu te bendigo nesta hora pelos meus irmãos que estão aqui à frente, ó Deus, declarando que Tu és Pai, que Tu és o Pai da sua vida, que Tu és o Pai presente, o Pai que realmente abraça, o Pai que afaga, o Pai que conduz os momentos de alegria, mas também está presente nos momentos de lutas e provações. Tu és o Pai que realmente tem revelado, ó Deus, o seu amor intenso e imenso para com Teu Filho. Por isso, ó Pai, nós estamos com os filhos diante do Teu altar, renovando a nossa aliança contigo, ó Pai. Reconhecemos realmente que Tu és o Pai da nossa vida, que Tu és aquele que dá todo sentido, toda razão para a nossa existência, e nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos sentir o Teu amor nos envolvendo, o Teu braço nos apertando, podemos sentir o pulsar do Teu coração junto do nosso coração, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por Tu ser o nosso Pai, ó Pai, e agora clamamos, ó Deus, que como Pai, Tu abençoe o Teu povo, como Pai, o Senhor venha suprir a ausência do Pai terreno, que às vezes, ó Deus, deixou de dar o carinho, deixou de dar a atenção, deixou de orientar o seu filho, mas agora como Pai celestial, Tu venhas suprir esta necessidade, Tu venhas cobrir em nome de Jesus, ó Deus, e nós perdoamos os nossos pais, ó Deus, que deixaram de ser tão carinhosos conosco, que deixaram de ser um Pai presente. Nós os perdoamos em nome de Jesus, ó Deus, e os abençoamos, ó Deus, para que eles sejam felizes também sobre a Tua paternidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai celestial, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, vos abençoe, vos guarde e vos acompanhe, hoje e para sempre. Amém e amém.